Olá pessoal, tudo bem? Bom, esse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho para vocês sobre aposentadoria especial, tá? Propriamente dita, e a conversão do tempo especial em comum para ajudar na aposentadoria por tempo de contribuição, tá? Como que isso pode ser feito? Bom, o que que acontece? No ordenamento jurídico brasileiro existe a possibilidade da aposentadoria especial, tá? Que a gente chama de aposentadoria especial pura, tá? Que ela é classificada em 25 anos de trabalho em atividade especial, 20 anos de trabalho em atividade especial ou 15 anos, tá? Como que isso é classificado? Depende da nocividade, então depende de quanto mais nocivo for o trabalho, o objetivo da legislação, do legislador, é retirar essa pessoa do mercado de trabalho para que ela não continue sendo exposta a esses agentes nocivos, que podem causar danos à saúde ou à integridade física desse trabalhador, tá? Então, por exemplo, algumas profissões exigem 25 anos, outras 20 e outras 15, tá? Mas, além disso, o que muita gente não sabe é que a aposentadoria especial, quando você não tem uma aposentadoria especial pura, que é a pessoa exercendo essa atividade especial durante esse período, você pode também pegar esse período que a pessoa exerceu atividade especial e usar na aposentadoria por tempo de contribuição. Para quê? Para que aumente o tempo de trabalho dela, né, e ela consiga se aposentar mais cedo, ou que mesmo que ela já tenha o tempo, que ela aumente esse tempo. Por quê? Quanto mais tempo de trabalho a pessoa tiver, consequentemente, melhor vai ser a renda, tá? Então, por exemplo, tem pessoas que não trabalham todo o período em atividade especial, mas trabalham uma parte. Trabalha um período, depois, de repente, vai exercer uma outra atividade que não é especial, aí volta para exercer uma atividade que é especial, e isso também pode beneficiar essa pessoa, tá? Então tá, eu fiz uma colinha aqui para ter um roteirinho, para eu não esquecer e passar o máximo de informações assim que for possível, tá? Então, assim, o que é agente nocivo? O que a gente tem como agente nocivo? Então, temos os agentes físicos, químicos e biológicos, tá? Agentes físicos, tá? Eu vou dar alguns exemplos, mas tem vários, tá? O ruído, que é o mais famoso deles, tá? O que que é ruído? É o barulho. Então, pessoas que exercem atividade de trabalho expostas a barulho acima do limite permitido por lei, que é considerado como salubre, né? Que é considerado como não nocivo, se ultrapassar esse limite, pode ser considerado como especial, tá? Trabalho em atividade especial. Então, por exemplo, vai depender da época que a pessoa trabalhou e vai depender do nível de decibéis. Então, por exemplo, numa determinada época era 80, aí depois passou para 85, depois foi para 90 decibéis, depois voltou para 85, tá? Então, tudo isso tem que ser analisado para saber se a pessoa se enquadra, se ela enquadra esse período como especial, tá bom? Então, o ruído é o mais famoso deles. Mas tem a vibração, tem a temperatura, temperaturas extremas, calor ou frio. Então, tem que ser medido também para saber quanto, né? Tem as radiações, tá? Isso nos agentes físicos. E vários outros, tá, pessoal? Esse aqui eu tô dando alguns exemplos, mas a pessoa, quando ela for fazer a análise da aposentadoria, o advogado vai olhar tudo isso, vai perguntar, vai fazer a entrevista, e aí tudo isso vai ser analisado. Bom, agente químico. Químico tem um monte de coisa, tá? Eu vou dar aqui também alguns. Chumbo, mercúrio, solventes, o hidrocarboneto, que é encontrado na gasolina, ácidos, o amianto, né? Que é cancerígeno, altamente cancerígeno, e outras substâncias cancerígenas também. Agente químico tem vários, tá? Vários agentes químicos. Então, a mesma coisa. A pessoa trabalhou, geralmente indústria química tem muito isso, né? E é encontrado muito. O advogado vai analisar. E os agentes biológicos, que são os vírus, os fungos,
as bactérias, os parasitas, os protozoários e organismos vivos ou micro-organismos, tá? Esses são os biológicos. Tá bom, então é o seguinte, a pessoa trabalhou exposta a agentes nocivos à saúde, ela pode ter direito à aposentadoria especial ou a conversão desse tempo, que a gente chama conversão de tempo especial em comum, para aumentar o tempo dela de trabalho e ela ou aposentar mais cedo ou aumentar para ela conseguir uma aposentadoria melhor, se enquadrar numa regra melhor, tá? É mais vantajosa financeiramente. Tá bom. Teve uma época, até 28 de 4 de 1995, algumas profissões a gente considerava especial por categoria profissional. O que significa isso? Bastava, era assim, relativamente mais fácil, tá? Bastava que estivesse anotado na carteira profissional ou em qualquer outro documento idôneo que provasse que a pessoa exercia aquela profissão ali para que o INSS considerasse como atividade especial, tá? Eu vou dar exemplo também de algumas, porque nós temos alguns decretos que disciplinam isso e tem as profissões, tá? Algumas estão expostas lá e outras a gente considera por serem similares, tá? Quais são? Motoristas de ônibus e cobradores, motoristas de caminhões de carga, operador de empilhadeira, soldadores, operadores de forno, tá? São algumas delas, alguns exemplos, tá, pessoal? Mas tem vários exemplos também. Então, mesma coisa. Quando a pessoa procurar, o advogado vai analisar, vai fazer entrevista, vai perguntar você começou a trabalhar com o quê? É empresa do quê, né? E vai olhar tudo isso, tá? Tem que olhar tudo isso. Tem duas profissões aqui que são mais específicas, que são os eletricistas, tá? Os eletricistas que trabalham expostos a altas voltagens, no caso acima de 250 volts, que podem também ter o reconhecimento ali da atividade como especial, tá? O judiciário já tem várias decisões favoráveis a respeito disso, e eles podem também conseguir aí o reconhecimento como atividade especial. E os vigias, vigilantes ou pessoas que trabalham com porte de arma ou sem, mas em atividades aí de segurança. Com relação aos vigias e aos vigilantes, tem o judiciário, os processos aí no judiciário estão suspensos, né? Aguardando decisão para saber se vai ser considerado como atividade especial ou não. Mas isso não impede que essas pessoas possam pedir, tá? Pleitear aí o direito do reconhecimento de atividade especial. Não impede, tá, pessoal? Não impede. A pessoa pode fazer o pedido no INSS, o INSS provavelmente vai negar, e aí a pessoa pode entrar com um processo, tá? Pode procurar o advogado para entrar com o processo. Então, o que é importante? Trabalhou em atividade considerada como especial, ou que você desconfia. Aí você vai me dizer assim, mas como que eu sei que a minha atividade é considerada como especial, tá? Porque acontece muito da pessoa não saber. Bom, se você recebe insalubridade ou periculosidade, já é um alerta, tá? Já é um alerta. Você vai falar assim, bom, eu recebo insalubridade ou periculosidade. Então, se você recebe, é sinal que a empresa quer, é como se você estivesse sendo indenizado por exercer aquela atividade ali que pode te causar um mal à sua saúde ou à sua integridade física, tá? Se você usa EPI, tá? Se você está usando EPI, é porque a legislação quer te proteger. Se quer te proteger, é porque, então isso pode me causar algum mal, né? Então, já é um ponto aí, tá? Se você não, de repente não sabe que você trabalha ali num trabalho ali que tenha um agente nocivo, tá? Bom, como que eu provo, né? As pessoas falam assim, tá, mas como que eu provo que eu tenho posso ter direito à aposentadoria especial ou a conversão do tempo especial em comum, para aumentar o meu tempo de trabalho, né? Como que eu provo?
Até 28/4/1995, igual eu falei para vocês, tinha o reconhecimento por categoria profissional, tá? Algumas exceções que a gente tinha que provar realmente a exposição, mas no geral é isso. Depois dessa data, você tem que provar efetivamente a exposição. E o documento principal para provar essa exposição é o PPP, tá? É um documento chamado PPP, que é Perfil Profissiográfico Profissional, tá? Esse documento é fornecido pela empresa, tá? É obrigatório, a empresa tem que fornecer. E esse documento, ele vem descrito, a empresa vai descrever ali a sua atividade, o que você faz, tem todos os seus dados pessoais, né? E os agentes nocivos aos quais você está exposto, ou esteve exposto desde quando você começou na empresa, né? E ali vem, se tem ruído, se tem produto químico, se tem calor, tá? Se tem frio, se tem agente biológico, fungos, bactérias, parasitas, vírus, tá? Vem tudo ali. Esse documento, ele é preenchido com base num laudo técnico que a empresa elabora, né? Que a empresa faz, que ela elabora, onde ela mede todos esses níveis em vários setores da empresa, durante vários horários, durante vários dias alternados. Então, ela vai medir ali para ver qual que é a intensidade e com base nisso ela vai preencher o seu PPP, tá? O PPP, aí a empresa vai fornecer esse PPP, o advogado vai analisar e vai ver se está preenchido corretamente, se não está faltando nada, se não tem nenhuma informação que está faltando, se tem alguma coisa incorreta, para daí dar entrada no seu pedido de aposentadoria, tá bom? Bom, tanto quem quer se aposentar, tá? O tempo especial pode ajudar, como para quem já está aposentado e de repente quer fazer a revisão, tá? Pessoal, acontece muito da pessoa já estar aposentada e ela nem sabe que ela tem direito, ou ela teria direito a esse período especial, né? Que pode ajudar na renda da aposentadoria dela. Porque muitas vezes a pessoa se aposentou, conseguiu, o INSS concedeu a aposentadoria, só que ela poderia ter se aposentado com um valor muito maior. Na verdade, ela tinha muito mais tempo do que ela pensa que ela tinha, tá? Então, se ela entrando com pedido de revisão e esse pedido dando certo, ela pode pedir os atrasados de até os últimos 5 anos, tá? Dependendo da data que ela se aposentou. E também o advogado vai analisar se ela está no prazo para pedir a revisão, né? Se ela está no prazo ainda. E também o que acontece muito é, às vezes, a pessoa achar que, eu vou ter que trabalhar mais tantos anos ainda. Ah, para mim não dá, ainda falta muito. E às vezes não falta, pessoal. Às vezes não falta. Às vezes a pessoa já tem o tempo, às vezes a pessoa já completou o tempo, faz tempo, né? Por causa desses períodos especiais que ela trabalhou, né? Porque aumenta o tempo de trabalho, né? Esses períodos devidamente comprovados vai aumentar o tempo de trabalho. E às vezes a pessoa já alcançou a regra, a pessoa já preencheu o requisito da aposentadoria e nem sabe, tá? Então, especialmente empresa química. Empresa química acontece muito. Química, metalúrgica, empresas químicas onde a pessoa trabalha exposta ali a agentes nocivos variados ali. Às vezes a pessoa nem sabe que aquilo ali pode ajudar na concessão da aposentadoria dela, tá bom? Ou na revisão, tá bom, pessoal? Então, assim, é sempre importante consultar um advogado. Por quê? Eu não tô falando isso porque eu sou advogada, tô falando isso porque eu vejo isso acontecer todo dia, tá? Pessoas que já podem se aposentar e não sabem, pessoas que se aposentou e poderia estar recebendo uma renda muito maior do que está recebendo, tá? Isso acontece direto, tá bom? Isso acontece direto. Então, assim, é importante procurar um advogado, um profissional, porque vai analisar tudo isso antes de você se aposentar, para saber a forma correta. E se você já se aposentou, vai ver o que é que dá para fazer para melhorar, tá bom? Porque raros os casos, mas acontece, eu tenho que falar, né? Que às vezes a pessoa chega e às vezes a lei não permite que a gente faça mais nada. E às vezes
tem que ficar daquele jeito, tá? E como a aposentadoria é uma coisa que você vai receber para o resto da vida e muitas vezes é em substituição à sua renda, então quanto mais melhor, né? Então você tem que ser feita da forma correta, tá bom? Então, assim, é isso, pessoal. Eu não quero, assim, passar para vocês, né? Porque direito não é receita de bolo. Junta isso, mais isso, dá nisso. Junta isso, mais isso, dá nisso. Por quê? Cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Então, por exemplo, se eu falo para vocês assim, a aposentadoria especial é tanto, tantos anos, tanta idade é tanto. Tempo de contribuição, tanto, tantos anos para mulher, tanto para homem, idade é tanto, tanto. De repente, eu posso descartar uma pessoa que tem direito. E às vezes, né, a pessoa ouve e fala assim: ah, eu não tenho direito, para mim não dá. E às vezes dá, né? E às vezes, muitas vezes dá para fazer. Então, cada caso é um caso, tá bom? Então, assim, o importante é assim: identificou, poxa, eu posso ter direito. Procura a informação, tá bom? Procura um advogado, a pessoa vai analisar o profissional, né? Vai analisar, vai falar para você certinho, olha, isso aqui dá para fazer, aqui não dá, ou tem que esperar tanto tempo, tá bom? Vai juntar a documentação correta e você vai se aposentar da melhor forma possível, tá bom, pessoal? Muito obrigada, curta, compartilhe o vídeo, tá bom? Se inscreva no canal e até o próximo vídeo.